Olá, eu sou Alexandre Heider, bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre uma cópia. Eu estava aqui lendo uma parte desse livro do Vic Muniz, chamado Reflex, e tem um capítulo que ele fala sobre as cópias. Tem uma parte que ele fala que copiar é usar o passado como uma ferramenta, uma base sólida sobre a qual podemos construir o futuro. Ainda que a arte seja, sobretudo, produto de observação do presente, é impossível ao artista trabalhar sem levar em consideração o que os outros antes dele fizeram. Tem uma outra parte aqui que diz: Michelangelo copiou Masaccio e Giotto e foi copiado por Rubens, que foi copiado por Watteau. Degas encontrou-se com Manet quando os dois faziam cópias da Infanta Margherita de Velázquez. Degas, ao longo de sua carreira, fez dezenas de cópias buscadas em várias fontes. Também Van Gogh fez inúmeras cópias de quadros de diferentes artistas. Essas cópias não foram feitas com a intenção de plagiar ou duplicar o número de originais. Eles as usavam como ferramentas para entender alguma coisa visualmente. A cópia é uma manifestação legítima do processo de aprendizado durante toda a história da arte. Como vocês viram aqui, grandes copiaram outros grandes, depois viraram enormes. É um processo de estudo acima de tudo, é um processo de glorificação daquele que veio antes de você, é também uma maneira de percorrer os caminhos dos velhos mestres, de compreender algum conceito, algum fundamento da pintura. E uma cópia, ela não é menos por causa disso. Ela deve ser encarada como um elemento legítimo de aprendizado e possui seu espaço na história da arte. Eu já tive algumas experiências com cópias. Uma delas, que vocês podem ver em outro vídeo aqui do canal, foi a cópia do quadro da Independência, de Pedro Américo. Foi um grande desafio e que me preparou para realizar um outro grande desafio, que foi copiar talvez a outra obra simbólica da arte brasileira, equiparada em importância ao quadro de Pedro Américo, que é a Primeira Missa, de Vítor Meirelles, um quadro feito em 1861. E esse quadro ele foi feito a partir da interpretação do artista da carta de Pero Vaz de Caminha, que conta como foi a chegada dos portugueses aqui e a execução da primeira missa católica. Logicamente, é um trabalho simbólico, é um trabalho que visava comunicar e criar no imaginário das pessoas uma cena para que a história pudesse ser compreendida de uma forma mais fácil. Bom, quando eu recebi essa encomenda, como eu já tinha feito a encomenda anterior do quadro da Independência, eu achei que eu poderia estar apto a realizar essa cópia também. O trabalho original não é tão grande quanto o trabalho do Pedro Américo. A obra original tem 2,68 por 3,5, mais ou menos. E eu fiz um pouco menor. Fiz uma proporção de 1,80 m por 2,5 aproximadamente. Então a proporção das figuras acaba sendo um fator até de maior dificuldade, porque você tem que colocar todas aquelas informações, aquelas roupas dos missionários, e do outro lado tem a informação dos indígenas.
que tem um trabalho de anatomia diferente, mais complexo do que o trabalho até dos cavalos da obra do Pedro Américo, e que foi um grande desafio. No final até usei uma técnica chamada veladura para as áreas de sombra, para equalizar com o trabalho original, porque isso a gente percebe quando vê o trabalho frente a frente. Durante o processo de planejamento da obra, eu peguei um voo e fui para o Rio de Janeiro, fui até o Museu Nacional de Belas Artes do Rio, que é onde está o original, e agendei uma visita técnica. A gente precisa agendar um horário, precisa de autorização para levar maquinário, máquina fotográfica, e eu esmiucei a obra. Isso também é importante quando você recebe uma encomenda, ou quando você tem a ideia de fazer uma cópia, um master copy. Se você tiver acesso ao trabalho original, você vai fazer aquilo com um resultado mais convincente. Então foi um passeio muito agradável, eu fiz com um colega meu de profissão, o Jorge Mendes, e recolhi muita informação fotográfica, visual da obra. E isso também, quando você se depara com o trabalho original, você consegue ver a atmosfera do trabalho, porque tem muita fotografia em livros, mas é diferente. Até as reproduções da internet, elas não satisfazem para essa finalidade. Então o fato de ter ido até o Museu Nacional, de ter conversado com uma diretora do museu, de conhecer um pouco mais da história, conhecer outros trabalhos do Victor Meirelles também, isso me preparou para fazer essa execução. E depois começa o trabalho de elaboração da obra mesmo. Aqui, a escolha da tela, o material que eu vou usar, a escolha da paleta de cores. Normalmente eu faço até um estudo menor, ou monocromático, ou colorido, que me prepara para o trabalho definitivo. E eu usei o mesmo tipo de preparação, de planejamento que eu fiz para a obra Independência ou Morte. O quadro A Primeira Missa, ele tem algumas características diferentes. A quantidade de figuras é maior, ele é um pouco mais fechado, então ele tem mais vegetação, ele tem uma diferença mais contrastante de plano, de luz e sombra. Eu tomei cuidado com o desenho, achei que primeiramente eu tinha que resolver muita coisa do desenho, transferir o desenho para a tela, e sempre com muita paciência, com muita calma, sem pensar em acabar o quadro. Depois eu passei para o processo de pré-pintura, que para mim é a melhor abordagem nesse caso. Como o desenho é muito complexo, eu escolhi resolver a questão de luz e sombra antecipadamente, e isso me facilita bastante para chegar no processo de cores e apenas substituir a relação de valor pela relação de cor. E como no outro trabalho também, eu tive que adotar uma postura de prática incessante. Foram de 8 a 10 horas por dia, com alguns intervalos para descanso. E eu sabia que a obra só ficaria pronta se tivesse muita dedicação e que um dia se somasse a outro. Eu deixei de fazer outros trabalhos, diminuir minhas aulas para me dedicar exclusivamente, porque eu acho que quando a gente pega um trabalho desse tipo, a gente tem que se entregar integralmente para ele. E com isso eu consegui resolver o trabalho de forma convincente. Acredito que tenha ficado dentro das minhas possibilidades um resultado agradável, e foi uma experiência, né? Um trabalho desse tipo, ele envolve a pesquisa histórica. A gente tem que conhecer um pouco mais sobre
o tempo do artista, como ele fez a obra original, qual foi o critério e o conceito estabelecido para a obra. Então, eu gosto demais dessa parte preparatória do trabalho. E a execução, ela já é uma parte que eu domino mais. Então, pela experiência, eu já sei as coisas que podem dar errado e me preparo para que isso não aconteça. Então, voltando a falar, as cópias que eu realizei, principalmente essas duas cópias grandiosas dos dois maiores pintores do século XIX que nós tivemos aqui no Brasil, também despertaram em mim a vontade de fazer cursos sobre cópias, que são organizados e tem uma demanda muito grande hoje em dia por esses cursos de investigação de escolas artísticas ou de algum trabalho específico de algum mestre. Um exemplo é esse quadro que está aqui do meu lado, que é do Oscar Pereira da Silva. Esse foi um curso que eu dei a partir desse trabalho, que é a criação da vovó, um dos trabalhos mais impressionantes que tem na Pinacoteca de São Paulo. E apesar do tamanho restrito, tem muita coisa que a gente acaba aprendendo numa cópia dessas. Então, o que eu posso falar para vocês a respeito de cópias? Elas nos ajudam a crescer como artista, elas são trabalhos legítimos também, que você pode pegar uma encomenda. Tem artistas que vivem de cópias. Se vocês visitam museus lá fora, principalmente, o Museu do Louvre, o Metropolitan, o Museu do Prado, sempre vai ter alguém fazendo algum estudo, alguma cópia. E isso cria uma aura em torno do artista, a relação do artista com a obra que está no museu. E hoje, quando vejo alguém copiando dentro de museus, eu tenho vontade de participar disso. Parece uma irmandade de conexão entre nós e os velhos mestres. Espero que iniciativas públicas possam trazer esse hábito, essa atividade tão saudável para os artistas aqui, principalmente de São Paulo, onde eu moro, mas pelo Brasil todo. Nós temos riquíssimos acervos que merecem ser explorados pelos artistas e muito legado que foi deixado pelos nossos artistas brasileiros também. Então, espero que essas iniciativas aconteçam, que essa discussão aconteça entre a sociedade e as diretorias dos museus, e que nós possamos ocupar esse espaço, a população e os artistas, para estudar e para valorizar o que nos foi deixado pelos verdadeiros mestres do século XIX. Depois dessa cópia, dessas duas grandes cópias que eu fiz, agora eu tenho o hábito de realizar pequenos estudos a partir de mestres de diferentes épocas, de diferentes escolas. Isso eu acho muito saudável. Sugiro e indico aos meus alunos que façam. Você que está assistindo o vídeo, se quiser também pesquisar algum artista que você gosta, independente de ser brasileiro ou de épocas diferentes, escolha um trabalho, se organiza, e você vai aprender bastante sobre o processo, vai aprender sobre o artista que está sendo copiado, e isso vai ampliar o teu repertório técnico. Você só tem a ganhar com essas cópias. Então eu deixo aqui a minha sugestão. Espero que vocês tenham gostado dessa história e que vocês consigam ter alguma coisa positiva disso tudo. São desafios grandes que fazem com que a nossa carreira fique mais densa, mais completa. São homenagens importantes que a gente pode deixar para os grandes mestres pelo seu legado. E tenho prazer. Pelo prazer, é uma finalidade bem honrada de fazer um trabalho como esse.
Se você gostou desse assunto, deixa seu like, deixa seu comentário se você já teve alguma experiência com cópias ou com alguma coisa que eu falei nesse vídeo. Se você conhece alguém que você acha que vai gostar, compartilha também. E eu espero vocês no próximo vídeo.